Bom dia, amigos, ao vivo em serviço. Rio de Janeiro, de sensação térmica aí de mais de 60 graus. E atendendo aqui o cliente, aproveitar e deixar algumas dicas para vocês aí, que são da refrigeração. É um cliente, pessoal, que eu não tenho contrato, mas que esse cliente aqui, ele queria fazer o contrato, né? Já tive contrato com ele, agora não tem mais como fazer o contrato. E aí a dica sobre o contrato é o seguinte: quando a gente faz contrato de manutenção, o contrato ele é para manter um equipamento ou os equipamentos trabalhando em plenas condições normais de funcionamento, para você manter o bom funcionamento do equipamento. Mas como é que você vai fazer contrato em um local que não está nas condições normais, que está com o equipamento errado, um contrato que está com as coisas erradas? Não tem como você manter o errado. Então o ideal é não fazer contrato, tá? Este equipamento aqui, por que eu não faço contrato? Porque eu já informei o cliente que o equipamento é errado, é o equipamento incorreto para a aplicação dele. E o equipamento também tem algumas correções a serem feitas, né? Que sem essas correções serem realizadas, não tem como fechar um contrato para manter o equipamento funcionando do jeito que está. Não tem como fazer um contrato sabendo que a serpentina está furada, que o equipamento está sendo aplicado de forma errada, é um equipamento para média e está sendo utilizado para congelados. Nem a troca do fluido refrigerante, né, de 22 para 402B, o cliente realizou. Então o que acontece? Se não tiver dentro das condições normais de trabalho do equipamento, eu não vou fazer um contrato sabendo que o equipamento está errado. Ele vai me gerar muito trabalho. Se vai me gerar muito trabalho, como é que eu vou fazer um contrato desse? É um contrato de risco. Então eu prefiro não fazer. Indico aos amigos, antes de fazer um contrato, acertar tudo que precisa ser acertado, tá? O equipamento você tem que manter ele funcionando em condições normais de funcionamento. Se o equipamento é errado, como é que você vai colocar ele numa condição normal? Não tem como, né? Então esse equipamento aqui, primeiro, ele não está rendendo bem, mas provavelmente seja por causa da alta temperatura que está batendo hoje no Rio, e pode ser também por falta de fluido, já que o sistema aqui ele está com vazamento no condensador, vazamento fluido no condensador. No momento a pressão de alta, então para poder avaliar esse equipamento, eu vou pegar aqui diversas informações, tá? O equipamento é como se fosse um paciente nosso. Para poder dar um diagnóstico, saber o que está acontecendo com o equipamento, a gente tem que fazer os exames. A gente tem que pegar todas as informações. Então, uma delas, pressão de alta, já está aqui o manômetro. Pressão de alta está com 270, 280 no momento. Só que não é só isso. Vou pegar também o subresfriamento. O subresfriamento, sensor de temperatura conectado na linha de líquido, saída ali do condensador. Então vou fazer o subresfriamento. Aconteceu alguma coisa aqui no telefone. Então vou pegar o sensor de temperatura, fazer o subresfriamento, colocando lá na saída do condensador. Depois eu mostro aqui a vocês onde é a saída. Vou botar aqui em cima, logo na entrada do tanque de líquido. Só que para isso, deixa eu pegar uma lixa. Para lixar o que? O tubo, para ter um bom contato. Então, antes de dizer o que possa estar acontecendo com o equipamento, eu tenho que fazer as medições necessárias. Lixei aqui. Temperatura ambiente, estou medindo também. Temperatura do ar que está entrando aqui no condensador. O equipamento ele é projetado para trabalhar esse aqui em até 43 graus.
Temperatura do ambiente, Bem isolado, bem preso o sensor na linha de líquido. Agora é isolar para que ele não sofra a interferência do vento do ventilador. Então vamos colocar um isolamento aqui, ó, um elastomérico, para poder ter uma precisão da leitura aqui que esse sensor está tendo. Aqui de um lado, prender do outro. Tá. Daqui a pouco eu respondo algumas perguntas aí. Ok. Agora sensor também, linha de sucção. Vou pegar aqui o sensor número 2. Número 1, na verdade. Número 1. Vou colocar aqui na linha de sucção. Para medir o que? Superaquecimento total. Vem aqui, ó. Superaquecimento total. Linha de sucção. Mais ou menos uns 15 centímetros do compressor. Vai dar para colocar a fita isolante. Então, abraçadeira. Superaquecimento total, que é para verificar se o compressor está dentro dos limites normais de operação. Eu sei que não está. Isso porque o compressor é de média, está atendendo uma câmara de congelados, está fora dos limites normais de operação dele. Ó, no momento ele está com 22 PSI, está no limite com a R22. A menor pressão que esse compressor aqui pode trabalhar, segundo o envelope, né, os dados do compressor, é de 20 PSI com a R22. Agora, por que a menor pressão é 20 PSI com a R22? É o compressor MT. Porque 20 PSI corresponde a menos 20 na evaporação. Então o limite do compressor não é a pressão, tá? É a temperatura de evaporação. Mas nesse caso, se eu sei a temperatura de evaporação, eu acho a pressão ou vice-versa. Então eu sei que o limite deste compressor com R22 é menos 20 na evaporação. E convertendo menos 20 dá 20 PSI do R22. Então eu sei que o limite desse compressor aqui, né, para quem esteja trabalhando em condições seguras, é 20 PSI no lado de baixo. Está com 20 agora. Agora eu coloquei um sensor linha de sucção, sensor linha de líquido, sensor temperatura ambiente. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto é que está a temperatura ambiente. Ambiente no momento. Vai ser difícil esse equipamento trabalhar desse jeito. 40, não sei se vocês vão conseguir enxergar, 41,3 graus. 41 graus, o ar entrando no condensador. 41 graus, o ar está entrando no condensador. Está bem alta essa temperatura. Temperatura da linha de líquido agora. No momento a linha de líquido está com 48 graus. Vai verificar aqui, ó, qual vai ser o subresfriamento. Acho que nem tem subresfriamento aqui nesse caso. Agora vai ficar difícil, né? Porque eu não estou com o manômetro digital. O manômetro digital meu está dando um vazamentozinho. Deixa eu colocar no manômetro digital para ver a temperatura de condensação. Porque eu estou com o telefone na live, aí não vou conseguir converter a pressão aqui. Não vou conseguir converter a pressão. Vou colocar no digital mesmo. Tá com um pequeno vazamento digital no meu. Mas vou aqui para saber a temperatura de condensação. E a catraca. Ó, no momento ele está com o equipamento em funcionamento. Está com
50, vamos lá, 51 grau Celsius, 52 graus Celsius a temperatura de condensação, 52 na condensação, tá? Convertendo a pressão de alta, o R22, no caso, 276, 51,5. Arredondar, 51 na condensação, e a linha de líquido está com 49, 51, 49, 2K. Subresfriamento no momento está com 2K. Tá baixo, né, para essas condições, tá? Subresfriamento, ideal que esteja aí acima de 3 acima, subresfriamento. Agora eu vou ver o superaquecimento total. Superaquecimento total. Superaquecimento total é o que? Temperatura, que eu medi com o sensor lá, ó, na linha de sucção, que eu instalei lá. Não sei se já está um tempo suficiente para ter estabilizado aqui a temperatura, né? Coloquei o sensor 1 lá. Sensor 1 está me dando uma temperatura de 2 graus, 2 positivo, dá 2 graus. 2 graus. Agora eu verifico a temperatura de evaporação, que nesse caso está com 31 PSI agora. Então abri uma solenoide de uma outra máquina. Então por isso que aumentou a pressão aqui. 2 graus e aqui está dando menos 16. Vamos lá, menos 16. Para chegar até 2 graus positivo ou 2 graus positivo até menos 16, tá baixando. Tá dando 18K, pessoal. Por quê? 2 positivo. Para chegar a 0, dá 2. De 0 para chegar até menos 16, né? São 16. Então, superaquecimento total, né? Tá na faixa de 18K. Neste caso, está dentro dos limites ainda deste compressor. Está dentro dos limites de operação desse compressor. Tudo ok. Agora, para eu poder ter a certeza se está dentro do limite de operação, que este compressor é até 30K. Eu preciso dar uma olhada no envelope do compressor. O envelope do compressor é onde informa os limites de operação do compressor. Eu não vou poder fazer isso agora porque eu estou com o telefone. Mas se você tiver condições, depois baixa o envelope do compressor para a base de estudo, tá? Baixa o envelope do compressor MT com fluido refrigerante R22. Você vai ver que com esta temperatura de evaporação, que no caso está com a temperatura de evaporação agora, está com menos 20, agora, tá? Está com 20 PSI, menos 20. Já é o limite do compressor com R22. Você vai ver que a temperatura, o superaquecimento indicado não será até 30. Será um superaquecimento indicado de acordo com a temperatura de evaporação que o compressor está trabalhando. E aí você vai procurar a temperatura de condensação também. Você vai cruzar as duas informações, temperatura de evaporação e temperatura de condensação. Neste caso aqui, a temperatura de condensação agora está com, ó, condensação 50, temperatura de condensação. Temperatura de evaporação menos 20. Eu não estou com o envelope aqui, tá bom? Mas segundo o envelope, o superaquecimento nesta área, na verdade essa área já está numa área fora dos limites de operação do compressor. Mas bem próximo dessa área, o superaquecimento não é até 30. Numa área como essa, insegura, o superaquecimento é no máximo 11K. Então, superaquecimento não basta gravar, querer decorar o superaquecimento. O superaquecimento da Danfoss é até 30, não. Você tem que ter qual a área de trabalho que o compressor está naquele momento e olhar dentro dos dados do envelope para verificar qual é o superaquecimento indicado. Neste caso, com a temperatura de evaporação que está menos 20 e a condensação a 50, não é um superaquecimento de 30K. Então tá dando aqui, ó, no momento tá dando, vamos ver agora. Agora tá com menos 20 da evaporação, menos 20,
e a temperatura da linha de sucção está com 1 grau. Então, superaquecimento total 21. Quando indicado nestas condições, seria de até 11.1K, 11K. Ok? Agora eu tenho que verificar também se esta pressão de alta, no caso temperatura de condensação, está dentro de limite. Eu já vi aqui, ó, que com R22 esse compressor pode trabalhar no mínimo a menos 20. Está com 20 PSI agora, já está no limite, na pressão de sucção. E agora, e a temperatura de condensação, que é a pressão de alta? No momento está com 260. Está com 260. Mas eu acho que está bem no limite aí do envelope. Está bem no limite aí do envelope do compressor. Então, se fosse para proteger este compressor realmente, eu tenho que verificar qual é a pressão máxima de condensação que ele pode trabalhar através do quê? Da temperatura de condensação que informa lá no envelope. Vamos dizer que eu vou lá no envelope, aí achei, menos 20, que é a temperatura de evaporação que ele está trabalhando. Aí traço uma linha. Aí vou encontrar o limite do envelope, que é a área segura. Aí no limite vai estar lá a temperatura de condensação. Nessa temperatura de condensação eu vou verificar, vou dar um exemplo que seja 50 graus Celsius, o limite, temperatura de condensação. Aí eu vou da tabela do R22, 50 é o limite da condensação, e verifico qual é a pressão do R22, é 50. Então este é o limite da pressão de alta nestas condições de trabalho. Acima desse valor o compressor não poderia trabalhar porque está fora dos limites normais de segurança. Então o pressostato de alta, para proteger o compressor que trabalha com esta pressão de sucção, deveria estar regulado numa pressão de alta correspondente a 50. Estão conseguindo entender? Tá, nesse caso aqui, o equipamento está com baixo rendimento por causa de alta temperatura aqui na área do condensador. Equipamento dimensionado erradamente. Um equipamento para congelado não é este. Eu poderia fazer aqui para minimizar, melhorar um pouco para esse cliente. Qual a solução aqui para minimizar este erro, né? Trocar o fluido de o fluido refrigerante deste compressor. Ao invés de utilizar com este compressor, o fluido do equipamento aqui, o indicado aqui para que o cliente possa pelo menos ter uma condição melhor. Do compressor, você vai lá, ó, compressor MT, modelo MT com fluido refrigerante R22, aí vai nessa tabela, vai lá na temperatura de evaporação em menos 20 na tabela de evaporação com R22. Esta será a menor temperatura que terá no catálogo com fluido R22, compressor MT com R22. Você vai descer nessa tabela de menos 20, bem aonde está escrito CR. CR é capacidade de refrigeração, ok? Porque nessa tabela tem CR, capacidade de refrigeração, e tem lá PC. Aí já é potência consumida, potência elétrica consumida. Vai em CR. Aí desce, ó, menos 20, CR no compressor MT com R22. Aí vai descendo. Você vai ver que este compressor não pode trabalhar na temperatura de condensação a 55. Então tem lá na tabela temperatura de evaporação e tem a temperatura de condensação, modelo do compressor MT36. Então você vai lá nessa tabela do compressor, aí procura o MT36, achou o 036, achou o 36, traça uma linha, aí vai até a temperatura de evaporação em menos 20, aonde tem CR, capacidade de refrigeração. Aí você vai ver que na temperatura de condensação tem 3 valores ali. Tem 35 na condensação, 45 e 55. Você vai ver que em 55 e a temperatura de evaporação menos 20 não tem dados de capacidade. Isso significa que este compressor com R22 não pode trabalhar
com a temperatura de condensação a 55 e a menos 20, que está fora dos limites. Então não tem dados de capacidade ali. Agora, se você olhar a 45, aí olha 45, condensação. Aqui está mais, aqui está 50, tá? Se você olhar lá, 45, condensação, evaporação menos 20, você vai ver uma capacidade frigorífica. Se não me falha a memória, como eu tenho bastante cliente com esse equipamento, né, com MT, compressor MT com R22, MT36, se não me falha a memória, dá uma capacidade frigorífica menos 20 na evaporação e 45 na condensação, numa faixa de 2.700 e pouco, tá? 2.700, se não me falha a memória. Então depois baixa o catálogo. Agora faz um comparativo. Como assim comparativo, Ian? Você tem o compressor MT com R22 e aí você está usando para verificar a capacidade de rendimento de trabalho do compressor na temperatura de evaporação menos 20 e condensação 45. Então salva esses dados. Compressor MT 36, evaporação menos 20, condensação 45. Com o R22 ele dá uma capacidade frigorífica de mais ou menos uns 2.700 e pouco, tá? Se não me falha aqui a memória, a cachola. Aí você vai na tabela agora do mesmo compressor, desce na ficha, no catálogo, aí vai lá. Aí vai até o mesmo compressor MT, só que desta vez com fluido refrigerante 402B. Por que o 402B, não o 404? Porque este compressor, o MT, com fluido refrigerante R22, o óleo que se encontra nele é o mineral. O fluido refrigerante R402B pode ser utilizado com óleo mineral. Então, ao invés de colocar o 404 e ter que trocar o óleo, não, utiliza o 402B. Por quê? O 402B e o 404A, eles têm os valores de trabalho bem similares. Então não precisa tirar o 22, trocar o óleo, tem que fazer a limpeza do sistema e colocar o 404. Basta colocar o 402B. A única coisa que vai ter que substituir é a válvula de expansão termostática, que ao invés de ser a T2, né, TX2 com R22, será a TS, a válvula para o 404. Então vai ficar compressor, desta vez com 402B, a válvula de expansão utilizada será para o 404, só que o refrigerante será o 402B, ok? Você indo nessa tabela do 402B, na MT, aí compressor MT com 402B, aí vai lá na tabela do MT36, na temperatura de condensação em 45 e vai e segue. Vai até a temperatura de evaporação em menos 20. Você vai ver uma mágica. Você vai ver que o mesmo compressor com 402B e na temperatura de evaporação em menos 20, ele terá uma capacidade frigorífica bem superior aos 2.700 e pouco. Dará uns 3.800 pancada. Não me recordo aqui, tá, pessoal? Não sei não tenho de cabeça, que são muitos valores ali. Mas dá uma olhada, faz isso como base de estudo. Então, neste caso, não é uma solução definitiva, é um paliativo. Uma coisa que dá para fazer neste cliente aqui, a melhoria possível, sem a troca do equipamento. O correto seria trocar o equipamento, colocar uma unidade, uma LJZ, uma unidade condensadora para congelado. Seria o correto aqui, neste caso, correto. Unidade condensadora para congelado, com todos os dispositivos de proteção para o compressor, que é o que? Separador de óleo, acumulador de sucção, dimensionamento correto de tubulação, né, e uma máquina bem dimensionada. Cara, então por esse motivo é que eu não fecho o contrato aqui mais. Por quê? Contrato de manutenção é para você manter funcionando um equipamento em condições normais de uso. Como é que eu vou colocar esse equipamento aqui em condições normais? Se ele está totalmente fora, então não tem como fechar um contrato. Então por isso que nesse local aqui eu só faço emergencial agora. Para o cliente, ele quer fechar um contrato, mas para fechar o contrato tem que ter o equipamento certo, correto. Ou eu vou ter que estar vindo aqui sempre. Agora a única coisa que eu vou ter como fazer aqui, não tem o que fazer nesse local. Vou procurar limpar mais o condensador aqui, que não tem como fazer aqui.
Não tem o que fazer. Vou até verificar a carga de fluido refrigerante, adicionar um pouquinho mais de R22, tá? Porque o subresfriamento está baixo, mas isso depois de eu fazer toda a limpeza, deixar o equipamento em condições normais de uso, vou medir tudo de novo, verificar se ainda está faltando fluido refrigerante. Porque esse equipamento aqui, ele tem microvazamentos, tá? Isso eu já sei, tem microvazamentos no condensador. Então eu já até falei para o cliente, não vale a pena trocar esse condensador. Vai trocar o condensador, troca a máquina. Vai gastar, gasta para fazer o certo. O certo. Mas a decisão não é minha. A decisão não é minha. Ok? Nesse caso aqui, o que dá para fazer? Trocar. Ó, o que vai ter que ser feito aqui? Trocar condensador, microcanal aqui que está com micro vazamentos. Colocar o outro condensador, só o condensador dessa máquina aqui, 2.800 e pouco, só a serpentina, os R$3.000, só a serpentina, sem a câmara que eu digo é essa parte aqui. Só que o cliente também está reclamando de barulho, então ele queria trocar o ventilador axial, olha só, serpentina 3.000, ventilador axial para cá, R$1.000, R$1.000 e pouco, R$1.000. Quase uns R$1.000 um ventilador desse aqui, de uma unidade condensadora dessa. Só aí já dá 4.000. Trocar o fluido refrigerante, colocar para o 402B, já vai ser um outro custo. Adicionar separador de óleo e acumulador de sucção, porque não adianta eu trocar o fluido refrigerante e deixar o equipamento trabalhando nas condições incorretas, né? Sem o separador de óleo. Ainda por cima esse local tem desnível. Baixa temperatura de sucção é igual a baixa pressão de retorno. Não vai ter força suficiente para arrastar o óleo de volta no equipamento como este. Então tem que ter o separador de óleo. Evitar que o óleo vá para o sistema. Ok? Então, o custo para poder ajustar esse equipamento aqui, deixar ele nas condições normais de operação, para que o cliente não tenha dor de cabeça, será igual ou maior a trocar a unidade condensadora. Estão conseguindo compreender? Então eu tenho um outro cliente que eu tenho contrato, o contrato já tem quase 3 anos, 2 anos e pouco. Faz 2 anos que eu não atendo um chamado emergencial nesse cliente que eu tenho contrato. Agora este aqui, uma vez a cada 2 meses eu estou aqui. Uma vez a cada 2 meses. 2 meses? Não. Na Câmara, se for contar na Câmara, uma vez a cada 3 meses, estou aqui fazendo serviço na Câmara. E cobrando por fora. Está saindo mais caro que o contrato. Mas não dá para fechar um contrato e uma coisa errada. Ok? Fica a dica aí. Agora deixa eu começar a preparar aqui a lavadora Jet. Deixa eu tirar aqui o carregador. Deixa eu dar um abraço aí, mandar isso aqui para o Novelino, vidro do Rio de Janeiro, do BRF, que chegou. Maresia ar-condicionado também, tá na área. Pessoal, tá quente pra caramba aqui. Então, ó, para fazer as verificações, ó, manifold, pressão alta e baixa. Pressão alta e baixa, pressão de baixa 21, menos 19,9, menos 20 na evaporação. Pressão de alta 246, 46,6 na condensação no momento, ok? Se bem que eu nem abri ali a válvula, deixa eu ver. Vamos ver a pressão de condensação agora. Na verdade, a condensação 261, pressão de alta, temperatura de condensação é 50. Olha o subresfriamento, ó, 50, 49, 48,9, 49, e o sensor da linha de líquido é o 5, 49, 5, ó, 5, é isso mesmo? Sensor 5? Não, sensor 5 não, 5 é o 5 é do ambiente, pessoal, 5, 5 está aqui no ambiente, não é isso não. Da linha de líquido, deixa eu ver qual é o da linha de líquido, acho que é o 3. 2, sensor 2. É o 2, sensor da linha de líquido, 47. 49 para 47, 2K. Não está nem com 2K, o subresfriamento está baixo.
49 para 47,5. Ó, sensor 2, ó, 2. Ó o 2 onde está. Linha de líquido ali, ó. Saída do condensador antes de entrar no tanque. Não, Pedro, eu mostrei o sensor errado. Tá? O sensor que está no... Ó. Estão vendo? Temperatura do ambiente é que está 42 graus. Temperatura do ar que está entrando no condensador. Ó, o ar que está entrando no condensador, 42 graus, sensor 5. Ó, 42 graus o ar que está entrando no condensador. E olha aqui, olha o sensor onde está. Aqui o sensor. Esses pontos aqui, ó, são vazamento. Cada ponto desse, cada mancha dessa aqui, ó, pessoal, isso aqui é vazamento de fluido refrigerante no condensador microcanal. Ó. Cada ponto desse é vazamento, mas parece uma peneira. Estão vendo aqui, ó? Cada ponto deste é vazamento de fluido refrigerante, mas parece uma peneira isso aqui. Tá vendo? Agora vamos ver o superaquecimento total. Olha só o que é superaquecimento total. Temperatura deste sensor aqui, ó. Lembrando, o valor de referência você encontra nos dados do compressor. Neste compressor, o valor de superaquecimento indicado nestas condições de trabalho seria de 11K, ok? No máximo 11,1K nestas condições de trabalho, tá bom? Por que nessas condições de trabalho? Temperatura de evaporação com fluido R22 deste compressor, MT36 com R22, temperatura de evaporação em menos 20 e condensação em 50, tá 49 contra alguma coisa? 50. Superaquecimento total máximo de 11,1K. Se bem que está até fora do envelope essas faixas de trabalho, tá? Mas não pode ser um superaquecimento de até 30, tá? Como muitos acabam achando que este compressor com R22 em qualquer situação é 30K. Não é assim. Ó, temperatura de sucção ali, ó. Sensor 1, 1,4. Vamos ver a evaporação. Agora a evaporação, subiu porque abriu uma solenoide lá ligando o outro equipamento. Tem que esperar um pouquinho. Foi para 33, ó, PSI. E a evaporação em menos 12. Nesse caso, menos 12 e 1 positivo, tá com superaquecimento total de 13. 13, ok? Mandar um abraço aqui pro meu amigo Celso. Alô, Celso. Saudade de a gente fazer uma live, Celso, sobre os controladores. Ah, não é o Celso ID, não, é Celso Silva, pensei que fosse outro amigo. Deixa eu preparar aqui a lavadora para dar uma jateada nessa máquina aqui. Mangueira aqui. Lavadora do próprio cliente aqui, ó. Lavadora. E as ferramental aqui, ó. Bolsinha básica, né? Mas, ó, além da bolsinha básica, hoje eu vim logo com ferramental completa aqui. Vim preparado para a guerra. Cheguei aqui. É baixo rendimento mesmo por causa de alta temperatura. E o equipamento não está 100% limpo. Tá, mas tá bravo aqui, pessoal. 50, 41 graus aqui onde eu tô, 42, 40 e poucos graus. Mas sensação térmica de uns 50. Aí eu tô tossindo, por quê? Uma entrada só na câmara já ocasionou isso. Então, atendimento num domingo nessas condições aqui tem que ser pelo menos aí o valor aqui foi cobrado foi de R$1.200. Agora eu vou fazer a limpeza aqui e deixar esse equipamento ajustadinho. Quero uma água. Tá brabo lá dentro, hein? Calor? Tá brabo lá dentro? Tá? Então eu vou agora continuar aqui o meu trabalho, senão eu acabo não conseguindo fazer essa limpeza a tempo do fechamento do estabelecimento, que será às 14 horas. Tem que terminar agora. Tá bom? Espero que as coisas que eu tenha passado aqui nesse vídeo tenham sido úteis de alguma forma para você que é da refrigeração.
E que você pegue isso aqui que foi passado e não fique apenas como uma informação de um vídeo. Você comece a executar, comece a agir, tá? O que gera resultado para o seu crescimento profissional não é as informações que você tem, e sim o que você faz com elas. A ação é que gera resultado. Então, muitos insights, muitas informações que eu passei aqui, você tem que pegar agora e fazer o quê? Fazer com que essa informação seja aprendida, para que você aprenda. Você não dependa mais de, novamente, uma outra dica de como é que se faz superaquecimento, quais os valores indicados. Não. Você pega o que foi passado aqui, as orientações, vá lá, baixe o catálogo de compressores Manerop, Danfoss, baixe os dados, comece a executar, né, as coisas que foram mencionadas aqui nesse vídeo. E aí dessa forma você vai estará agindo. Lembre-se, ação gera resultado. Uma vez que você executa, faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né, você repete a ação, você aprende, tá? Então eu tenho um curso de refrigeração comercial online, onde o aluno tem acesso por 1 ano. Só que não adianta o aluno assistir como se fosse um vídeo da Netflix, um vídeo do YouTube, não. É uma aula, onde a aula não depende somente da minha parte em passar o conhecimento, depende também do aluno assistir a aula e estudar, executar, fazer um exercício, tá bom? Baixar o material complementar e validar aquela informação que eu estou passando, conferindo no manual, tá bom? Conferindo e executando, colocando em ação o conhecimento. Lembre-se, ação gera resultado, tá bom? E depois disso, é claro, né? Depois disso, é claro, começar a procurar, se possível, colocar em prática para buscar clientes, para começar a executar, tá? E repetir essa ação, repetir. Eu só aprendi a medir superaquecimento, superesfriamento, esses dados, essas informações, executando. No começo foi difícil? Foi. Não sabia nem fazer conta nem de matemática direito, se bem que matemática eu sempre fui melhorzinho, né, em exatas, né? Mas a conta aqui de valor negativo e positivo era um sacrifício para mim fazer. Então eu jogava no papel. Meus primeiros serviços em refrigeração comercial, eu tinha o desenho do ciclo frigorífico e todos os valores eu jogava ali para o papel, para cada local, o seu local adequado. E aí eu consegui ter um raciocínio lógico mais fácil, olhando o valor ali no papel. Então eu aprendi com desenho, essa é a verdade, aprendi com desenho. Estava o desenho ali do ciclo frigorífico, eu media a linha de líquido, eu ia lá e colocava o valor no local que eu media, ali no desenho do ciclo frigorífico. Colocava lá a linha de líquido, aqui está tanto. Aí eu media a pressão de alta, eu sabia que era a temperatura de condensação, mas onde é essa temperatura de condensação? Aí é a temperatura que o refrigerante está se transformando de vapor para líquido dentro do condensador. Eu ia lá no desenho dentro do condensador e botava a temperatura lá. Aí olhando eu conseguia ver a temperatura dentro ali do condensador, do fluido refrigerante, e conseguia ver no meu desenho a temperatura na saída do condensador. Isso foi me dando um discernimento para entender o que era subresfriamento. Estão conseguindo compreender? Eu coloquei uma ação ali que facilitasse a minha compreensão do que era subresfriamento. Porque somente em valores assim, falando, né? É a temperatura de condensação, de saturação do fluido refrigerante no condensador, menos a temperatura da linha de líquido. Possa ser que você tenha dificuldade de transformar essas informações em imagem na sua cabeça e fazer essa conta. Então faça o quê? O desenho. Faça o desenho ali do ciclo frigorífico. Que eu gosto de estimular quem me segue, a quem acompanha o meu trabalho, as minhas postagens. Gosto de estimular para que você não fique só pegando dicas, mas que sim que você aprenda e que você tenha independência intelectual para quando chegar no equipamento você conseguir traçar um raciocínio lógico e identificar onde é que está o problema, por que isso acontece, por que isso acontece assim, o que pode estar ocasionando. Então estude e aplique para que você tenha independência intelectual.
tá? Para que você não seja apenas um coletador de dados e que alguém vai pensar por você para poder analisar aquelas métricas, aqueles valores, tá? Para que você aprenda a lógica de funcionamento e assim você vai chegar no equipamento e ter a condição de fazer isso, ó. Apenas de cabeça fazer os valores, saber quais são os valores de referência, porque não adianta nada você medir algo se você não souber qual é a referência correta. Tem que estar de quanto a quanto eu vou medir e comparar a um valor de referência. Aí eu vou saber se está acima ou se está abaixo. E com o raciocínio lógico e outras informações eu vou saber que ação eu devo tomar para trazer este valor medido para os valores normais de referência. Tá bom? Então, quem deseja aprender sobre refrigeração comercial e não tem condições de fazer isso em uma escola presencial, que é a minha primeira indicação, eu tenho um curso online, Reparador Raiz, está no meu perfil, beleza? Ó, o Thiago Timen 1 colocou Fontone erro 5, me ajuda por favor, não sei, né? Hoje atualmente eu não atuo mais praticamente com climatização, então não tenho de cabeça, e eu te indico fazer o seguinte: vai verificar nos aplicativos de ajuda, tá? Tem um aplicativo Facilita Técnico de Ar-Condicionado, tem outros aplicativos com códigos de erro, e procurar também baixar no próprio Google lá códigos de erro Fontane, manual de instalação Split, Raiol Fontane, aí bota o modelo do Split, porque ó, Fontane erro E55, agora qual o modelo do equipamento? Então até para poder, pessoal, solicitar ajuda, vocês têm que colocar o máximo de informações, tá? Tem curso para câmaras frias? Tem, Thiago. O curso de câmara frigorífica que eu tenho é de refrigeração comercial e câmara frigorífica. O link, pessoal, está no meu perfil, tá? Ou em qualquer vídeo meu no YouTube. Tem o link bem na descrição. Então vou ficar por aqui e concluir esse serviço. Tá muito calor aqui, muito, tá? A todos uma boa tarde, fiquem com Deus, um bom domingo, bom restinho de final de semana e até a próxima. Tá quente, tchau, tchau.